Olá! Hoje eu vim falar sobre o fenômeno do ghosting. Vocês sabem o que isso significa? O que significa essa palavra? Bom, o ghosting vem da terminologia do inglês, realmente, significa fantasma. E ele está bem recorrente hoje em dia nas redes sociais, que é quando alguém corta de forma radical o contato com alguém. Bem frequente na era digital, onde as pessoas se comunicam muito por mensagens, via WhatsApp ou por outras redes sociais. Então é quando alguém corta o contato de forma abrupta e não dá satisfação sobre isso, simplesmente some como um fantasma. Também pela crescente demanda de pessoas em busca de relacionamentos por sites de relacionamento, o ghosting está cada vez mais comum. A pessoa ali fica, às vezes, mandando mensagem durante meses, às vezes até pessoas trocam mensagem durante anos e simplesmente essa pessoa some sem dar satisfação. E isso provoca muito mal-estar, muito sofrimento emocional. E essas marcas emocionais, elas ficam. Frustração, ansiedade, raiva, medo, às vezes medo de se relacionar com outra pessoa novamente, porque ela tem medo que essa pessoa suma e também não dê satisfação sobre o que aconteceu. E existe esse sentimento de rejeição que fica sempre no outro. Por que essa pessoa não se interessou por mim? Por que essa pessoa me deu corda e ficou alimentando a minha carência? Por que essa pessoa simplesmente não disse que não queria nada comigo e eu segui outro caminho? Enfim, várias questões às vezes são levadas ali em consideração, que ela não vai poder trocar essas mensagens, porque essa pessoa desapareceu, e ela fica ali se questionando por que aquilo ali aconteceu, por que ela permitiu que aquilo ali acontecesse. Ela não conseguiu resolver esse conflito internamente, e o ghosting dá essa sensação de que essa pessoa nunca vai conseguir se relacionar com outra porque ficou um bloqueio, ficou uma marca ali muito profunda, e ela vai ter dificuldade de lidar com isso no futuro. É claro que todo término de relacionamento gera problemas, gera traumas, mas as considerações que a gente pode fazer sobre o efeito do ghosting é como isso foi construído. Porque é certo também que na era digital é muito mais fácil as pessoas se comunicarem por mensagem, mas esse contato fica às vezes só na mensagem, ele não se estreita, não é construído nada ao longo do caminho. E fica muito mais difícil também a pessoa perceber esses sinais, porque talvez se ela tivesse um contato presencial, ela teria percebido algumas coisas ali do comportamento do outro que não a levariam a ter esticado essa situação, ou talvez essa situação tomasse um outro rumo, porque ela teria mais contato com essa pessoa e perceberia questões ali do outro que não estão dentro de uma simples mensagem, não estão só no texto. Eles saíram da fase digital e passaram para a fase física, presencial. E que é muito mais fácil o contexto da gente entender o outro, da gente se comunicar com o outro. Às vezes a mensagem, na maioria das vezes, é um texto frio, onde a gente não tem muito a percepção do todo. Então eu sempre falo para pessoas que passaram pelo ghosting, claro que homens e mulheres podem passar por esse problema, por essa questão, mas é um fato, isso é mais comum em mulheres. Mulheres reclamam mais desse comportamento masculino em relação ao ghosting, de não querer compromisso, ou de ficar ali enrolando às vezes a pessoa e não dar uma satisfação, mas todo mundo pode passar por isso. E o que eu fico me perguntando quando eu escuto esse tipo de queixa é o que essa pessoa idealizou? O que moveu ela também a permitir que isso acontecesse? Será que foi só realmente a busca por um relacionamento? Ou será que muitas carências se misturaram ali dentro, muita idealização? Às vezes a pessoa também constrói um personagem, sabe, na mente dela, talvez de um príncipe encantado, ou de uma pessoa perfeita, ou de uma pessoa que seja muito próxima, muito parecida com ela, ou de uma pessoa que vai salvá-la. Enfim, muitas construções a gente pode fazer com relação ao outro, principalmente com o outro que a gente não vê, o outro que está ali atrás de uma tela e que a gente pode imaginar qualquer coisa. Então a nossa mente acaba ficando muito mais suscetível a idealizar, a projetar essas emoções do que a gente viver na realidade. Marcar um encontro com uma pessoa em algum momento e você vê os defeitos dela, vê como é que ela se comporta, o que ela faz, fica muito mais fácil a gente entender se essa pessoa realmente vale a pena, ou se a gente quer construir algo com ela, do que a gente ficar trocando apenas mensagem e isso nunca se concretizar. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente a gente entender o que está dentro da gente.
O que a gente está buscando naquela mensagem? A gente quer validar os nossos sentimentos, a gente quer ser elogiado, a gente quer sair da realidade, a gente quer depositar as nossas carências ali, os nossos medos, a gente quer simplesmente, às vezes, só alguém para escutar o que a gente tem a dizer. São muitas considerações, na verdade, poderia ficar aqui falando de várias outras, mas o importante é realmente a gente entender que o ghosting é real, ele acontece, qualquer um está suscetível a isso, mas a gente pode observar os sinais. E a era digital não é uma coisa infernal, às vezes, como as pessoas colocam, né? O mundo acabou e as relações agora estão líquidas, né? Até o Bauman, né, um sociólogo, falava sobre isso, tem um livro, né, que ele fala da sociedade líquida. E realmente acontece, a gente percebe isso, que as relações estão mais instáveis e mais sensíveis. Mas também a era digital ela trouxe possibilidades. E a possibilidade das pessoas se conhecerem, de se conectarem. Então a gente pode utilizar a era digital, né, o mundo digital, para a gente se aproximar, para a gente poder fazer contato de pessoas que a gente não poderia, que moram em outros países, que vivem em outras culturas. Mas é sempre bom sair do online e ir para a vida real, ir para o presencial. Olho no olho, um contato mais próximo, pegar na mão, sair passear, para namorar, conhecer a família, passear com o cachorro, enfim, criar hobbies, ter interesses em comum. E a gente realmente partir para uma vida de construção, construir algo a partir daquilo. O ghosting produz muitos traumas, muitos problemas emocionais e também cabe a gente também fazer terapia para elaborar esses sentimentos. Porque às vezes a pessoa não quer se comprometer, a gente não sabe o porquê, mas a gente precisa se cuidar, né? Precisa se respaldar também nesse tipo de acontecimento que pode nos trazer muitos problemas ao longo da vida. Muito obrigada por me ouvir, espero ter ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Bye, bye!